Seguindo agora o nosso roteiro, a próxima pergunta chegou via e-mail para o pastor. Foi enviada pelo nosso ouvinte assíduo, também muito participativo, João Xavier. O João Xavier gostaria que o pastor comentasse a respeito do arrebatamento da igreja, na ocasião em que a terra vai passar por um grande estrondo. Os cristãos ainda vão estar aqui ou a igreja já teria sido arrebatada, pastor? Bom, indo à Bíblia Sagrada, para a resposta, dizemos que o arrebatamento da igreja é apontado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a palavra arrebatamento deriva da palavra raptus em latim, que significa arrebatado, tirado rapidamente, e às vezes com força. E o termo latino raptus equivale à palavra harpazo, em grego, traduzido por arrebatamento no texto que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 4,17. Esse evento descrito no texto lido e em 1 Coríntios 15, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com ele nos ares. Então o arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. Como a Bíblia sempre recomenda, a vigilância para nós estarmos aguardando esse acontecimento sem data fixada, e 3 objetivos devemos ter: ver, ouvir e vigiar. Vendo as coisas como correm, nós temos que ter uma volta mais à Bíblia Sagrada, porque vemos que os dias estão se cumprindo dentro da profecia do próprio Jesus Cristo. Mais uma pergunta do ouvinte João Xavier. Pastor, quais são os eventos que ocorrerão antes do arrebatamento da igreja? Por ordem, instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo, segundo lemos em 1 Tessalonicenses 4,16. Não se trata da mesma ressurreição apontada no livro do Apocalipse 20, versículo 4, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás, conforme lemos em Apocalipse 19, versículo 11, até o capítulo 20, versículo 23. Convém que você leia, meu ouvinte, essa indicação bíblica. E a ressurreição do Apocalipse 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da tribulação e possivelmente com os santos do Antigo Testamento. Segundo lugar, ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados. Seus corpos se revestirão de imortalidade, de incorruptibilidade. E eu me permito a ler esta parte porque é muito controvertida, mas está aqui o apóstolo Paulo apontando com muita clareza esse acontecimento. Ele diz aqui, estou lendo em 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Mistério é um segredo que está oculto do nosso conhecimento. Mas quando o mistério é contado, deixa de ser um mistério. Então Paulo está escrevendo para pôr os crentes a par destes acontecimentos.
Nem todos dormiremos quando Jesus vier arrebatar a igreja. Está um grupo de pessoas vivas que serão então arrebatadas. Mas todos seremos transformados, significando que tanto os vivos como os mortos que vão participar do arrebatamento, esses mortos são aqueles que já estão no céu e virão com Cristo quando ele vier buscar a igreja para arrebatamento e terão então seus corpos ali tomados por eles e juntamente com os vivos transformados subirão ao encontro de Cristo nos ares, como já foi lido em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Agora, há necessidade de tal acontecimento, porque no versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos, aliás, é o versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a incorrupção, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então precisa que haja essa transformação do corpo antigo para um corpo novo, ressuscitado na semelhança da ressurreição de Cristo, para que sejamos então levados dentro do arrebatamento. 53, o versículo: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Daí a razão do arrebatamento, quando os mortos vão ressuscitar, cujos espíritos descem com Cristo, para se juntar aos respectivos corpos. E os que estamos vivos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então aqui está a parte final. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o último versículo desse capítulo é um incentivo para você, meu prezado irmão ouvinte, para mim, para nós, quando então está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmeza e trabalho na obra do Senhor, porque aquele que prometeu não falha. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor, agora rapidamente, ainda sobre o tema arrebatamento, na sequência aqui do nosso roteiro, quem está na igreja, pastor, mas não abandona o pecado e o mal, sendo assim infiel a Cristo, será deixado aqui, pastor, no arrebatamento da igreja? Sem dúvida. A nossa resposta, à luz da Bíblia, é sim. E a base bíblica da nossa afirmação está em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 6. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram ou dormiram todas e pegaram no sono mesmo. Então, todas aquelas virgens levantaram-se, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Bodas são festas de casamento. É uma expressão simbólica usada no capítulo 19 do livro do Apocalipse, quando a igreja será arrebatada para passar esse período áureo ao lado do Senhor Jesus. Os tais ficarão neste mundo, isso aqui as 5 virgens representando as pessoas que não se preparam, virgens imprudentes, e diz o texto, fechou-se a porta. Os tais ficarão neste mundo e farão parte da igreja apóstata, sujeitos à ira de Deus. Depois do arrebatamento virá o dia do Senhor, um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios, como nós lemos na Bíblia Sagrada. Seguir-se-á então a segunda fase da vinda de Cristo, quando então ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra, reinado dele que vai durar 1000 anos.